tarde, boa noite, amigos, amigas. Estou aqui na praia, são quase 6 horas da tarde. Muito gostoso estar aqui hoje. Estou aqui no norte da Bahia, vendo um pouquinho a observar o movimento do mar, dar uma mergulhada e assistir o belo pôr do sol. Ora, hoje tem muitas nuvens, né, no horizonte, mas está lindo e a gente consegue sair para respirar, tomar um pouco de ar puro. Desde que eu cheguei aqui na Bahia, eu fui me entroçando cada vez mais com um assunto que pouco é comentado, falado. Não há críticas ao respeito, né? E tem a ver com essa diferença, né, entre espaço e lugar, né? A maioria das pessoas não sabe. Estou andando aqui, tem uma espécie de uma avenida, tem uma espécie de uma rua para as pessoas que saem para caminhar. Então as pessoas, a maioria, elas não sabem a grande diferença entre espaço e lugar, né? Qual que é a diferença de território? Isso precisa ser trazido à baila justamente por causa de que os conflitos hoje no mundo não é de espaço, é de lugar, é de pertença. Eu, como estou muito com um amigo aqui que é arquiteto, e outras pessoas que eu conheço, que eu acabei conhecendo aqui na Bahia, a gente vem tratando muito essa questão do espaço, do lugar, inclusive a partir dos problemas generalizados por causa da especulação imobiliária, e que tem trazido também, ao mesmo tempo, transtornos, né? Trouxe muitos transtornos para a sociedade, de um modo geral, né? E esses transtornos se devem justamente à perda do território e, consequentemente, do lugar. O espaço, aqui onde estou ocupando um espaço. O espaço, ele não tem algo determinado, ele é indefinido, né? Aqui eu estou ocupando o espaço. Não se pode dizer o mesmo do mar. O mar não está ocupando o espaço, é o lugar do mar. E esse lugar está intimamente ligado à questão do território. O território do mar que os oceanos ocupam, esse é o território de origem. E por ser de origem, ela corresponde a essa espiritualidade. A espiritualidade dos oceanos, dos mares. O espaço, ele é sempre transitivo. O espaço, ele é transitivo. O que quer dizer transitivo? Que ele é ocupado dependendo dos interesses que hajam para que esse espaço seja ocupado. Daí que as pessoas, por exemplo, eu trazendo mais uma vez a questão dos desterritorializados, né? Daí que, por exemplo, a gente fala muito dos desterritorializados, que voltem a reterritorializar aquilo que eles perderam, porque aqueles que estão defendendo seus territórios já estão nos seus lugares de origem. Origem aqui não é nascença, não é algo que surgiu, não. Origem mesmo é da terra. Aí entra o conceito de terra. A terra é a materialidade viva do território, que é a espiritualidade. O território é o espírito.
O território que ocupa os oceanos é o espírito do próprio mar. Isso aqui não é essencialismo, isso aqui é uma forma didática de mostrar para as pessoas a grande diferença de quando se ocupa um espaço, se ocupa um lugar, e até onde, referentemente, a gente pode continuar ocupando esse espaço. Quem aluga uma casa está ocupando um espaço. Agora, o proprietário da casa, quem tem casa própria, ele já tem um lugar, tem um domicílio. E isso eu estou aprendendo, inclusive, com os livros de arquitetura, sobre a questão do urbanismo, das imobiliárias, o sentido fundiário dado por essa sociedade aos espaços e aos lugares. Então, o território é a nossa espiritualidade. Nós que não temos território para reivindicar, a gente faz o papel de coadjuvante daqueles que estão realmente lutando nos seus territórios para permanecerem no mesmo e se protegerem junto com toda a natureza que os envolve, evitando desta maneira que esse rolo compressor da civilização ocidental, com uma visão cartesiana de espaço-tempo, acabe abocanhando os últimos lugares de origem, ou seja, da espiritualidade que compõe esse lugar. Então, isso é lugar. As pessoas devem imprimir nos seus objetivos o desejo de um retorno a esse lugar. E retornar a esse lugar não significa que a população negra vai voltar para a África. Não, isso aí é balela. Isso aí só serve para um filme como medida provisória. Mas isso aí é improvável. Mas eles estando aqui, eles podem reivindicar a soberania, se quiserem, como território. Mas eles não podem fazer sem a presença dos povos indígenas. E são os parentes indígenas, as parentes, a parentada toda no país todo, que tem que lutar pelo território. Sem território não há segurança não há segurança alimentar, mas também não há segurança espiritual. Então, essas são as grandes diferenças. E nos dias que vão passando aqui, o canal vai entrevistar um arquiteto que tem uma visão bem crítica sobre essa arquitetura moderna, a estética da dominação no âmbito da arquitetura, né? Então, essas coisas que estou falando aqui, enquanto eu mostro um pouco a paisagem, é necessário a gente discutir, porque não se fala sobre isso. O problema das grandes cidades, por exemplo, além do inchaço, é justamente o excesso de espaço que não lugar, ou seja, o lugar como topos, é uma utopia, é um não lugar. Um não lugar significa que está ali, mas não está ali. Mas está ali. Por que está ali? Porque nós sabemos que um dado espaço, ele tem inclusive uma nominação, ou uma nominalidade, e uma nomenclatura. Então, para o nosso sistema de crenças ocidental, a gente vai definir aquilo como não, aquele lugar fica naquele lugar, ali, mas não é. É uma utopia. É um não lugar que existe, mas não existe. Pode ser em potência, mas nunca se sabe se ele pode chegar a ser um topos, ou seja, um lugar. Mas que existe, existe. Quando nós falamos de horizonte, se vocês perguntarem a alguém, me aponta para onde é o horizonte, a pessoa vai apontar para os limites do confim
dos confins até onde nós chega a nossa visão limitada do espaço. Mas a gente nunca vai conseguir apontar lá, esse aqui é o horizonte. Não tem, que é um não lugar. Então, quando as pessoas, por exemplo, disputam espaços públicos, elas estão disputando um espaço transitivo. Elas estão disputando um espaço transitivo. As pessoas que já têm um lugar, elas não transitam, mas elas também não se assentam. Quer dizer, elas não se assentam nos moldes do sedentarismo ao qual essa sociedade moderna, aliás, desde o Neolítico em adiante, obrigou as pessoas a ter como horizonte, no lugar. Então, isso aqui é muito interessante que as pessoas também aprendam isso, consigam discernir a diferença entre lugar, espaço, território, territorialidade, né? O espaço de transição, o espaço transitivo e o espaço de assentamento. Um assentamento pode ser nômade, por exemplo, os beduínos, os beduínos que existiam no deserto do Saara, né, que saíam naquelas caravanas, né, e andavam quilômetros e quilômetros com seus camelos, né, mas eles possuíam uma forma de assentamento, mas que não transtornava o meio ambiente, porque eles ficavam como os ciganos, por exemplo, ficavam uma dada temporada em algum lugar, quando eles saíam, por exemplo, se alguém saísse de Cairo, ia para Marrocos, por exemplo, e eles não era que saíam de um ponto e chegavam no outro automaticamente, não, eles eram povos nômades, então eles se assentavam 1 ano, 6 meses, 2 anos, dependendo, né? E depois eles cediam o espaço para outros povos que vinham atrás deles, no mesmo lugar. E os beduínos viveram assim durante centenas de anos. E também foram os grandes, digamos, transportadores de mercadorias, né? Incenso, seda, a seda indiana, chinesa. Naquelas épocas se trocavam muitos produtos, né? E os mares, os oceanos, os rios, que já eram navegáveis, aliás, há muitos e muitos séculos, antes inclusive das primeiras expedições portuguesas, os chineses já andavam por um monte de lugares, né? Um monte de lugares. E em alguns eles se assentaram e em outros eles apenas ocuparam o espaço. Então essas são grandes diferenças, né? No mundo contemporâneo, nessa paranoia contemporânea, as pessoas vivem um transtorno constante, mental. Primeiro porque as grandes cidades se tornaram espaços de segregação, de exclusão, né? Se tornaram espaços de guetos, muito lixo acumulado em todas as cidades, inclusive cidades como Nova York, Londres, que todo mundo acha que é primeiro mundo, mas lá também tem seus problemas tenebrosos com o meio ambiente, dentro dos espaços urbanos de transição, transitivos. Então não é um assunto exclusivo dos países do terceiro mundo, se bem aqui é muito pior, que a gente não tem política aqui sobre resíduos, né? E a que existe, ela é muito pouca. Ela é muito pouca, ela é quase que inexistente. Então aqui se constroem casas em qualquer lugar, de qualquer jeito.
os grandes empreendimentos imobiliários são superfaturados, um toma lá da cá. E a única coisa que eles fazem é ocupar espaços que poderiam ser lugares para as pessoas habitarem, coexistirem. Está vendo como a narrativa vai avançando em torno de algo que é comunitário? Daí a diferença entre casa e lar. Nos dias que se seguem, eu vou entrevistar esse arquiteto e, ao mesmo tempo, já fazendo uma introdução agora, a gente vai falar sobre a arquitetura crítica, a gente vai passar por todos esses conceitos para que as pessoas compreendam qual que é a diferença entre casa, entre lar, domicílio, o que é um domicílio, que as pessoas não sabem, a grande maioria não sabe. Aliás, eu vim aprender também há muito pouco tempo, convivendo inclusive com pessoas ligadas à arquitetura, urbanidade, né? E que alguns estão fazendo já seu apelo crítico em relação a como a especulação imobiliária está tomando conta, né, de pequenos redutos, espaços urbanos naturais, totalmente programado com uma mentalidade cartesiana, né, sacrificando vidas e mantendo inclusive o status quo dos poderes, né? Então, quando a gente mostra, eu estou mostrando aqui, é um lugar, mas eu estou ocupando um espaço. Logo mais não estarei mais nesse espaço. Agora vamos passar esse conceito de espaço para o campo da política. Por aí vocês estão matando para ocupar, vocês estão matando mesmo para ocupar um espaço político que é transitivo. Pode ganhar hoje, amanhã não está mais. Aliás, aí a política brasileira e a política sul-americana, no geral, ela mostra constantemente isso. Isso aqui é que nem celebridade de grandes redes de televisão. Hoje o cara é famoso e amanhã o cara se torna um pedinte em via pública. E essas são as consequências da luta da grande maioria das pessoas apenas por um espaço, sempre transitivo. Então hoje se está, amanhã pode não se estar mais. Olha que grande diferença. Aqui eu mostro para vocês um território indeterminado que o mar e o oceano ocupam. Aqui não tem lugar. Quer dizer, tem lugar sim, mas não é um lugar que a gente possa dizer, esse pedaço de lá até lá é meu. Não. No entanto, o ser humano foi tão audacioso, inteligente também, que ele criou um espaço para ele poder andar por sobre as águas. Então se criaram as grandes feitorias, os barcos, os cruzeiros, as balsas. Entende? É um espaço transitivo. Dentro do barco, ou mesmo dentro de um avião, falando do espaço aéreo, é um espaço que ocupa outro espaço. E os dois são transitivos. Ocupar um espaço político é transitivo. Você está ocupando um espaço dentro de um outro espaço que logo mais não é mais. Tanto é que nem mesmo um presidente de uma república qualquer, ou um primeiro-ministro, ele não dorme no lugar que ele ocupa como gestor de uma nação. Não, porque é transitivo. E se ele, ao outro dia, acorda e se encontrar que fizeram um golpe de Estado contra ele, ele não está mais lá. Então é transitivo. Todos os espaços políticos são transitivos, nem sequer transitórios. Eles são transitivos, porque pode e não pode ser.
é um constante no lugar. A casa de governo, bem diz, casa de governo, mas não é um lar, porque não reúne uma comunidade. O lar, como era inclusive no sentido helênico, ou heleno, grego, né, antes da Grécia, o lar definia o que para nós indígenas das Américas é a oca, por exemplo, a comunidade, o lof, como no caso do povo Mapuche, né, a toca. Olha, aí a personagem aí, ó. Fala oi aí. Fala oi. Os caranguejinhos, né? Então, pessoal, é isso. Eu estou aqui didaticamente aprendendo junto com vocês essas diferenças. Eu estou repassando essas coisas que eu venho aprendendo, inclusive por intuição, me despertando, ajudando a despertar mais ainda meus ancestrais. Essas coisas ajudam a acordar as nossas ancestralidades, porque despertam esse sentido comum que hoje não existe, e muito menos nessa atualidade que nós vivemos. As pessoas foram absorvidas por conteúdos pragmáticos, mas que nunca dizem nada e apenas ocupam um espaço no nosso dia a dia, nos faz às vezes perder tempo com coisas que vão ser logo mais líquidas, né? Liquidificadas, né? Essa tal da modernidade líquida em Bauman, né? Caiu como a mão na luva justo nessa época de redes sociais, linchamentos, falação de aqui, falação de lá, discursos bonitos de aqui, de lá, mas na prática não está acontecendo nada de todos esses discursos que são proferidos com muita pompa, né? Porque é tudo transitório, nada disso fica. Então não se retorna à espiritualidade, portanto o ser humano vai continuar doente, porque ele perdendo contato com esse lugar que é parte daquilo que ainda a Comina chama de natureza, da terra, o contato com a terra, elas vão ficar mais e mais doentes. A sociedade ela é doentia porque a estética, inclusive, da urbanidade, ela é doentia. A estética da construção da cidade, esse modelo de arquitetura funcional, ela faz as pessoas adoecerem ainda mais. E não somente isso, né, galera? Então, eu enquanto caminho por aqui, eu vou falando essas coisas, né? Eu vou aproveitar de dizer o que eu estou falando também, eu venho aprendendo para continuarmos a falar sobre isso. Eu acho que esse é o mês que a gente, como mês indígena, né, janeiro, né, nós temos que começar a pensar de como fazer a retornada a essa oca, a essa grande oca, a esse grande loft. Não loft, loft. Loft é outra coisa, loft é uma coisa, loft é outra coisa. Então nós temos que pensar, e para pensar isso nós temos que criar uma confederação transhemisférica. Porque o problema de falta de lugar está praticamente em toda a América Latina. Gaza é apenas uma vitrine pedagógica, que também tem a ver com o quê? Tem a ver com lugar. Eles tomam o espaço, né, em cujos lugares residiam o povo palestino, e estão retirando eles à força de mísseis, de bombas. Bom, aqui na América Latina é algo muito parecido, só que outras táticas, outras estratégias.
mas que são tão tenebrosas como aquela, porque causam uma morte lenta. É como a lei dos agrotóxicos. As pessoas vão morrer lentamente, ninguém vai se dar conta. Nem o morto, quando morto, vai saber que já está morto. Então é necessário a gente fazer essa discussão, pessoal. E eu deixo vocês aqui com essa visão. Vamos a falar mais sobre esses assuntos. Compartilhem esse vídeo aqui, ó. Deem um like se vocês quiserem. Nós temos grupos em Telegram. Nós temos grupos também em WhatsApp. Temos grupos de debate, de discussão, de proponências também. Né? Então, quem quiser participar pode vir. Né? Mas já a gente avisa de que nesses grupos a gente não discute personagens, figuras. A gente discute de modo geral a questão da reterritorialização, né? É uma palavra meio complicada até, mas a gente tem que falar sobre reterritório. Vamos a retomar, vamos a retornar, para que esses territórios se fortaleçam com a espiritualidade e a vida humana também se fortaleça. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço para todos, todas e todes.